Fala pessoal, beleza? Boa noite. Fechamento de mercado, dia 11/10. Índice dólar, tá? E algumas possibilidades para amanhã. A parte do amanhã é zoeira, né, pessoal? Amanhã é feriado, tá? Então é dia de descansar, dia de estudar, dia de revisar, tá? Lembrem-se, né, que se vocês querem, né, realmente ter sucesso nisso daqui, vocês vão precisar se dedicar, beleza? Então, começando aqui pelo dólar, fazendo a nossa análise aqui, como sempre fazemos. Primeiramente, gráfico diário. O que a gente vem repetindo, né, pessoal, dentro dessa movimentação aqui, tá? Essa estrutura ela estava interessante, correto? Também repeti aqui nos vídeos passados que ele não tinha renovado a mínima, né, do ponto de inflexão maior, né? Aqui foi quase que um fundo duplo, né, um pouco mais alto, e renovou máxima. Até então, ó, a estrutura de alta vem sendo mantida. Aqui ele estava baixo, né? A gente já repetiu isso daqui, falei para vocês que eu não gostaria de estar vendendo o dólar nessa região. Por quê? Porque ele estava baixo nesse canal de alta, tá? Enquanto não romper, ele está baixo no canal de alta. Depois que rompeu, aí é outra história. Ele vai dar um alvo lá longe. Mas por enquanto, ele vem se mantendo dentro do canal. Tínhamos aqui uma região de suporte por volume, tá? Segurou muito bem essa movimentação aqui, tá? Nesse doji. Tínhamos conversado, né? Foi postado lá no Instagram e também postado para vocês lá na sala, tá? A possibilidade, aqui nós tínhamos uma H1, tá? E aqui nós tínhamos uma H2. A gente não sabe quando, né, que essa H2, por exemplo, poderia ter esse rompimento, tá? Mas é sempre uma possibilidade, né? Fiz algumas compras no dólar baixo ali pensando em tentar pegar essa movimentação, mas não peguei, tá? Foi bem tardia já nessa movimentação. Assim como a do índice, né? Foi um dia mais travado, né, a parte da manhã. Deu uma movimentação boa, né? A primeira da manhã até peguei, mas depois não, né? Depois ele travou ali mais para uma lateralidade, beleza? Então, vamos conversar um pouco sobre o dia de hoje, né? Boa barra, né? Agora, saindo aqui do fundo do canal. Então aqui voltava baixo no canal, região de suporte. Então, tem possibilidade disso aqui ter continuidade, né? Ela já para praticamente no meio já da movimentação. Ponto um tanto quanto negativo, né, a forma que está posta, né, as médias, tá? Só que em lateralidades, né, pessoal, isso daqui é um canal, mas é um canal com características de lateralidade. Muitas vezes ocorre o que? Reversões abruptas. Né, o preço atinge uma determinada região e ó, você vê uma barra como essa. O preço atinge determinada região e você vê uma barra como essa. Tá? O preço atinge fundo do canal e você vê uma barra como essa. Só que aí a gente está falando de reversões abruptas do diário, certo? E aí essa H2 aqui acabou sendo uma movimentação bem bacana, tá? Só que tardia, né, pessoal? A parte da manhã foi bem chata hoje. 60 minutos, né? O que tivemos? No M60, aqui você consegue observar, né, uma mudança na estrutura, tá? Deixa eu voltar aqui para esse tamanho aqui, ó. Tá? Aqui você consegue observar uma mudança, né, bem clara na estrutura, certo? O preço veio, né, aqui fazendo novas mínimas. Deixa eu colocar nesse amarelo aqui, ó. Tá? E a partir daqui, né, a partir desse fundo, as coisas já começaram a mudar, tá? Porque se você começa a vender aqui, a sua premissa é que o preço renove a mínima, tá? Para que ele volte a subir e possa cair mais, né? Aí é a estrutura natural de baixa. Mas não, né? Ele para de renovar mínimas e começa a renovar algumas máximas, tá? Renova essa, tá vindo acima aqui, renova essa. Aqui ele também renova, né? Bem leve, mas renova, tá? Aqui ele faz o quê? Um fundo duplo, um pouco mais baixo, aí as coisas ficam confusas, né? Porque aqui ele renovou e aqui ele também veio pouca coisa abaixo, né, pessoal? Então, quando ele vem um pouco abaixo, a gente fica meio sem chão. Então, a gente pode começar a pensar que ele pode subir para descer mais. Quando ele não desce mais, né, aí as coisas mudam, a gente está sempre tentando ler a estrutura ali. Aqui ele parou de renovar a mínima de novo. Aí ele pegou e veio renovar a máxima prévia. Aqui ele fez um pullback, né, em cima aqui da região da VWAP do dia anterior, tá? E depois, né, você vê o resultado lá do rompimento, né, da nossa H1 do diário, né? Possibilidade de reversão abrupta, tá? Só que em níveis de movimentação do gráfico diário, tá? Esperava isso aqui um pouco mais, né, na parte da manhã, mas na parte da manhã não veio, né? Qual a movimentação de rompimento, né? Era essa aqui,
Tá? O rompimento dessa máxima aqui geraria a possibilidade de H1. Aí ele rompe, né? Mas posteriormente ele faz o pullback, as médias começam a realinhar um pouco, né? E aí vem a movimentação, né, mais extrema. Beleza? Aqui nos 5 minutos, o dia de hoje, aqui no M5, né, você vê a movimentação abrir, né, praticamente numa região de pullback, tá? Como assim região de pullback, né? Não quer dar o zoom ali. Você vê o preço abrir praticamente já na região de pullback, né? O preço tinha subido, estava voltando, né? Ele continuou a movimentação, né, do dia anterior. Ele volta, faz o pullback, né, sai com uma boa barra, né, de ignição, tá? Não, né, pessoal? Deixa eu só corrigir isso aqui. Não tá aqui agora, né? Nossa região de abertura. Não foi aqui, né? Foi aqui a nossa primeira barra. Aqui já foi a ideia do pullback, né? Aqui, né, eu postei para vocês lá da sala, né, que era essa ideia aqui, ó, do começo do dia, né? Boa barra, né? A ideia era que o índice, né, o dólar pudesse, né, realizar algum tipo de movimentação de alta, né? Foi o que a gente postou lá no Instagram e o que a gente conversou no vídeo do fechamento do dia anterior. E aí temos essa daqui como a nossa primeira barra, a barra seguinte, uma barra, né, de retração, quase com uma possibilidade de retração de 2 barras, só que o preço não veio, né, pessoal, abaixo de barras, ó. Certo? Isso daqui preocupa um pouco os vendidos, né, quando você pensa naquela ideia de análise dual barra-barra, né. E aí, caso o preço viesse, né, acima desses dois fechamentos, né, provavelmente acionaria o stop desses vendidos que entraram nessa barra. Tá? E isso poderia acelerar, né, essa movimentação de alta. Isso daí é uma leitura um pouco mais complexa, né, mas é bem interessante você começar a racionalizar isso. Né? Posicionamento de stop, né, barra-barra. O Al explica isso um pouco dentro dos seus livros, né, e é interessante você dar atenção a isso também, porque isso é um comportamento bem interessante do preço. Às vezes você vê uma aceleração de movimentação e você não sabe muito bem, né, do porquê que ela ocorreu. E aí ali você tem, né, algumas explicações satisfatórias. Tá? E aí a partir daqui, né, depois que ocorre, né, o rompimento dessa movimentação, você tem uma boa movimentação de alta. Logo em seguida você tem um pullback de 2 barras e nova movimentação de alta. Né? O alvo da movimentação aqui que eu tinha postado para vocês pela manhã era essa região, né, que é uma região de resistência por volume. Ele fez uma boa correção aqui. Tá? Depois ele deu gatilho de venda aqui. Né? Quando você gatilho de compra, tá? Quando você compra aqui, teu stop está aqui, a tua premissa é que o preço renove máximo. O preço falha, né, na região aqui de resistência por volume, não renovou máxima, né, ele acabou vindo renovar mínima. E aqui ficou um pouco confuso, né, porque ele não renova máxima e renova mínima. Então você não sabe muito bem o que vem, né, da próxima movimentação. Ainda assim, a tendência das médias, né, era mais positiva do que negativa. E essa movimentação aqui ela veio, né, cumprir aquela ideia do H1. Né, foi nesse momento aqui que você vê lá no M60, né, aquele teste de H1, bem aqui. Tá? Depois vira lateralidade, né, pessoal? Toda essa movimentação aqui, né, virou, né, lateralidade, tá? Ficou o preço contido, né, dentro desse range aqui. E aí você tem que pensar em comprar baixo, tem que pensar em vender alto, né? Não tem muita coisa a fazer além disso, né? Movimentações mais lentas, né? A dinâmica do mercado muda um pouco. E aí é interessante, né, você se apoiar nessas regiões de suporte e resistência por volume, beleza? Lá para o final da tarde, né, pessoal, 3h30 ali, é que foi ocorrer, né, rompimentos. Tá? Aqui teve uma sequência boa de barras, né? Você vê que a pressão aqui mudou, virou um microcanalzinho, as máximas eram ascendentes, não estava vindo renovar mínimas também. Ele faz um pequeno pullbackzinho aqui e aqui foi aquela acelerada. Né? Tá? Você conseguiria, né, deixar algumas linhas ligadas aqui, ó, e o preço, né, vem fechar na sua máxima. Tá? Já pensando nesse fechamento, né, pessoal, como ele está fechando alto, no topo desse canal, o que eu penso, né, já para quinta-feira? Provavelmente a gente possa abrir já com gap de baixo, tá? Abrir ao meio dessa movimentação aqui e
podemos, né, temos a possibilidade de termos, né, um doji por aqui, tá? Seria uma boa barra até de continuação, né, um doji fechando positivo, um doji fechando negativo, no terço superior daquela boa barra do diário, tá? Fica a possibilidade de uma ideia. Como fechou já no topo do canal, né, se ele abrir acima, beleza, já rompeu, e aí você pode trabalhar movimento projetado. Se ele não romper, né, se ele abre contido aqui, tem o topo do canal, né, normalmente você sabe que rompimentos tendem a falhar, e aí se o preço abre com gap de baixo, ele pode subir, pode descer, né, pode virar uma lateralidadezinha, né, até porque, né, o range dessa movimentação, né, ficou um range grande, né, pessoal? São 120 pontos, tá? Beleza? Então, do dólar é isso, né? Vou conversar um pouco mais rápido hoje. Só para a gente manter, né, nosso estudo aqui. O índice, né, a gente vem conversando, né, da possibilidade da L2, né, trazer uma correção aqui para essa movimentação. Ele fez, né, um pullback aqui nessa região que pode, né, vir a servir também como troca de polaridade, tá? Vou apagar aqui algumas linhas. Aqui essa região aqui é o topo, né, do canal rompido, né? Então o preço ele tem a possibilidade de fazer isso aqui, ó, tá? E voltar a subir, certo? Pode ser um pouco mais difícil, né? Mas existe a possibilidade disso daqui, né, servir como suporte para essa movimentação. Ainda pode descer um pouco mais, né, testar a média móvel de 20, testar a média móvel de 200, tá? E voltar a subir, tá? A movimentação ainda não é tão negativa, né? Ela desceu de maneira mais fraca, né, mais gradual. Você vê pressão aqui nessas barras, né, quando começa a descer, ó, esse pavio aqui é pressão compradora, né? Todo esse pavio que você está vendo embaixo, essa sombra é pressão compradora. Então, quando eu descia, né, havia pressão compradora, tá? Durante essas barras. E aí fecha, né, entre a MM9 e a MM20 próximo da MM200. Se ficar por aqui, pessoal, lateralidade, tá? No gráfico diário, né? Se ele abrir aqui no meio ou se ele abrir aqui por cima, né, tá? Boas chances da gente enfrentar ali mais um pouco ainda, né, de lateralidade, tá? Mas o preço vem, né, se animando, né, para uma movimentação de baixa, né? Como comentamos, né, aqui tivemos uma L1, tá? Aqui tivemos uma L2, tá? O preço veio acima de barras aqui, então depois quando ele volta abaixo, né, você tem a sua L2. Depois disso daqui, né, você não vê nenhuma retomada de máxima, tá? Se viermos, né, acima de barras aqui, a gente vai ter uma H1, né, que seria uma possibilidade de retomada em um pullback, beleza? Vamos dar uma conversada aqui sobre o M60. O M60 hoje não rompeu, né, pessoal, o fundo da movimentação, né, do canal. Não temos rompimentos, né, porque a gente pensa em rompimentos e a gente pensa na possibilidade de termos o quê? Um gap, né, um espaço aberto pós nossa linha de rompimento, tá? Ficou, né, uma região chata de ser trabalhada, né, porque ele tentava vir abaixo, voltava, né. Depois ele formou um canal de alta, tá? Canal de alta em tendência de baixa, né, nada mais é do que uma bandeira de baixa, tá? Fica mais evidente ali nos 5 minutos. Aqui no M60, né, essa movimentação estava mais fácil descer do que de subir. Lá nos 5 minutos abriu no Fab 4 de venda, né? O dólar, né, ele conseguiu virar um Fab 4 de compra, tá, dentro do dia. Esqueci de comentar isso com vocês, mas voltem o gráfico lá nos 5 minutos. Ele abre abaixo, né, da M200, mas logo em seguida ele vai acima da M200 e fica trabalhando ali, tentando trabalhar acima da M200, tá? Aqui no índice, né, nos 5 minutos a gente tem um Fab 4 de venda. Nossa primeira barra, pessoal, tentou subir, fechou o gap, né, e gerou uma boa movimentação de baixo, né? Acho que foi a melhor venda da manhã. Foi logo após, né, fechar o gap. Depois ele faz uma pequena correção, ó, mas não rompe, né, a movimentação de fundo do canal. Para vocês verem, né, como é complicado, né, romper, porque quando rompe realmente, né, isso aqui geralmente acelera, né, aí ele vai dar um movimento projetado e aí traz uma aceleração bem interessante, tá? Aqui nos 5 minutos, aí foi um diazinho um pouco mais bagunçado, né, a parte da manhã foi bem chatinha, né, de trabalhar. Se você perdeu essas primeiras movimentações aqui, né, ficou muito mais difícil, né, de trabalhar, principalmente aqui, né, nos 5 minutos, o dia de hoje. Fab 4 de venda, né, minha média móvel de 200 passando lá em cima. Abriu com um bom gap de baixa, tá?
abre fazendo uma movimentação de alta, certo? FAB 4 de venda, né? Normalmente a gente começa a pensar mais em vendas do que em compras, tá? A gente comentou lá no grupo, né, que era para ter atenção à região do fechamento do gap, certo? Isso aqui, ó, tá? Região do fechamento do gap, fechou o gap. Então a primeira barra dos 5 minutos te deixou um gatilho aqui, ó, tá? Então se você entra aqui, ó, você tinha um stop de 149 pontos, 150 pontos, e a tua premissa inicial, né, era que o preço chegasse, né, que ele viesse abaixo desse fundo, tá? Para quê? Para que a estrutura de baixa, né, seja mantida, né? Então você tinha aqui, ó, quase 600 pontos, né, de alvo para um stop de 152. Então se você vende com bastante espaço, né, para o preço desenvolver, você tem um alvo melhor do que seu risco, que é o ideal, né? E esse aqui já pagou, né, os 150 pontos já na primeira barra, né? Já resolveu ali o 1 para 1 ali na primeira barra. Depois veio pagar bem mais, né? Tá? Chegou a pagar 500 pontos, tá? Ainda antes do novo pullback. Depois o preço faz novo pullback, né, pessoal? O preço se afasta demais das médias, né? Ele volta a subir. Ele sobe menos, tá? E ele para na média móvel de 20, né? Aqui é um setup, né? Vocês já conhecem. Então, se você vende aqui agora, ó, nesse novo gatilho aqui, nessa reversão de duas barras, tá? Num topo mais baixo que o topo anterior, você tinha um stop de 197 pontos, né? E ele chegou a pagar 280 pontos ali, tá? E não renova a mínima, né, pessoal? Isso aqui é algo que é preocupante. Sempre que a gente vende, né, aqui, você quer que ele renove o máximo de mínimos possível, né? E a tua mínima de referência até então era essa que precisava ser renovada, tá? Ela só foi renovada bem depois aqui. Quando essa mínima é renovada, a gente pensa que a próxima vez que o preço volte a subir, ele vai renovar a mínima de novo, tá? É sempre uma premissa. Se o preço vai cumprir ou não, né? Aí é outra história, tá? Mas a gente tem sempre uma premissa a ser trabalhada, tá? Então, se você vendeu aqui, ele renovou a mínima, legal, né? Cumpriu a tua premissa inicial, né? Se você vendeu aqui, teu stop estava aqui, tá? Pagou seus pontos, tá? Da ideia inicial. Essa barra aqui é uma barra muito grande, né, pessoal? Esse gatilho aqui ele fica com uma barra muito grande, né? Tua entrada é aqui, tá? Praticamente em cima da região do rompimento. Não é o tipo de trade que eu vou fazer, tá? Por quê? Porque eu já estou praticamente em cima, né, da região a ser rompida, certo? E esse aqui não. Mas ainda assim, né? Não chegou a pagar 1 para 1, né? 580 pontos, né? E 430, tá? Ainda assim pagou alguns bons pontos, né? Foi uma boa barra, não dá para negar, é uma boa barra. Mas é uma boa barra, né, praticamente em cima de um fundo duplo. E eu particularmente eu gosto de espaço, tá? Eu prefiro fazer essa venda aqui, do que fazer essa venda aqui. Eu sei que o gatilho está saindo das médias, tá? É uma boa barra. Provavelmente essa barra ia ter algum tipo de continuidade, mas o stop dela é bem desconfortável, tá? É um stop de mais de 500 pontos, né? É um stop desconfortável, tá? Stop de quase 600 pontos. E aí, né, o preço faz uma correção, né, volta de novo às médias, volta a deixar gatilho aqui, ó, de candle saindo das médias, e aí você tem que estar o tempo todo analisando, né? Apesar desse gatilho ser um gatilho interessante, por estar saindo das médias, olha a quantidade de pavio que ele deixou aqui embaixo, né? Ele não é uma barra igual a essa, tá? Ele não é uma barra igual a essa. Ele não é uma barra igual a essa, tá? Ele tem praticamente, né, mais pavio do que corpo, certo? Diferente dessa barra, diferente dessa barra, diferente dessa barra, tá? Então ele tem mais pavio do que corpo. Vejam também as barras. Como a gente conversou, né, as barras elas traduzem muita coisa pra gente. Beleza, você fez essa venda, tá? Aqui, certo? Teu stop está aqui em cima. Você acompanha essa movimentação. A tua premissa dessa venda é que o preço renova essa mínima. Se ele renovar essa mínima, você está tranquilo. Provavelmente ele sobe mais para cair mais. Aí você está tranquilo, teu stop ali rompeu, né, deixou gap de novo, você pega, move seu stop para o próximo pivô e vai acompanhando a movimentação. Aqui eu tinha postado para vocês a possibilidade de um alvo, né, do rompimento desse pivô. Estava um pouco mais aqui embaixo, não chegou a dar, claro, né. E o primeiro ponto, né, que ele faz com que o preço não vá lá renovar, não chegue ao alvo, né, é o fato dele não renovar mínimo. Quando você está vendendo, pessoal, sempre que você vende com uma premissa, certo? Você tinha aqui, ó, um stop de 180 pontos, tá? Chegou a pagar ali um pouco mais de 200, certo? Se você faz parcial,
era interessante 1 para 1, tá? Se você não faz parcial, quando volta e fecha essa barra não é uma barra favorável a você. Primeiro, porque o preço não renovou mínimo. Isso daqui é um preço de fechamento de reversão. Se você olha, né, o pavio da barra que você acabou de entrar ali não era tão interessante, essa outra barra não ficou tão interessante a você também. Então você ainda tinha a possibilidade de sair aqui com algum lucro. Tá? Por quê? Porque a tua premissa não foi realizada. O que faltou, né, pessoal, para os vendidos conseguirem empurrar o preço até aqui? Tá? Os vendidos desanimaram, os compradores animaram, tá? As coisas mudaram aqui com essa barra, certo? E a barra seguinte, né, já demonstra mais isso daqui. Pensando ainda, né, pessoal, em leitura e análise de barras, né, o que você tem aqui? Aqui você tem uma H1, certo? Quando o preço vem abaixo de barras, aqui você tem uma H2, algo como aquilo que você viu no dólar, tá? Ali, naquele fundo de movimentação. Outro ponto, né? Aqui você tem uma wedge, certo? Essa movimentação vem bem abaixo dessa movimentação. Aqui você tinha outra possibilidade, tá? Aqui você tinha outra possibilidade, tá? São possibilidades de wedge, viraria mais para uma wedge parabólica, tá? Todas elas, certo? Porque rompe, volta para dentro da movimentação, tá? E um ponto interessante é você analisar H1, H2, certo? Movimentações, né? É uma entrada mais segura, tá? H2, igual fala. Né? Quando você tiver dúvidas, né? Espere uma H2. Outro ponto, né, interessante é que estava bem afastado das médias, né? Que acelerou um pouco a movimentação. Ficou afastado das médias, fez um retorno às médias, fez um pullback, está com fundo mais alto. Então aqui a estrutura começa a mudar. E a estrutura favorável a você que está vendido, né? Que ele viesse aqui. Né? Nem que fosse um tique abaixo, mas que ele viesse aqui, beleza? Volta a subir, faz pullback de novo, né? Lateraliza. Volta a subir aqui, começa a mudar a estrutura, né, pessoal? Renovou o máximo, tá? E não tinha renovado o mínimo aqui, ó, certo? Não renovou mínima, renovou máximo. Quando vai subir, né, você espera que não caia tanto. Aqui faltou, né? Não teve gap de média aqui. Não marquei isso daqui para vocês hoje. Por quê? Porque a mínima dessa barra ela vem abaixo da MM20, tá? Então não tivemos o gap de média escrito, né? Mas você podia considerar isso daqui algo como uma MTR, né? E a estrutura em si, né? Que é mais interessante você tá analisando, tá? Então aqui você tem, né, fundos que estão ficando mais altos, tá? E topos também, beleza? Então se você pensa em comprar, por exemplo, aqui nos 5 minutos é mais complexo, né? Porque aí fica, às vezes, algumas barras bem amplas. Então o teu stop aqui era 330 pontos, ó. Aqui de maneira imediata chegou a pagar 280 só, tá? E a tua premissa, na verdade, né, para essa compra que era meio complicada, né? Porque o teu topo, né, normalmente de referência é o topo anterior. É onde o preço passou, né? Ele precisa renovar ela. Beleza, ele renovou, tranquilo. Aí ele fez um fundo mais alto, tranquilo também. Né? Mesmo se você só tivesse comprado, você pegaria, né, mais pontos aqui. Tá? Porque o preço veio, né, até quase a média móvel de 200. Só que aí ia requerer mais paciência, né? Você ia ter que assistir mais correções, tá? Aqui, né, ele praticamente faz ali, testa um topo duplo, né? Volta. Ainda assim, né, sempre é interessante você tentar, né, buscar operações a favor das estruturas, né, pessoal? Mas tá mais fácil você comprar enquanto o preço estiver, né, renovando o máximo. Tá? Comprei aqui, né, gatilho de compra aqui, ó. Entrei na compra aqui, né, meu stop está aqui, tá? Pagou, não 1 para 1, né, mas pagou um pouco, né, renovou máxima. E quando o preço renova a máxima, né, muitas vezes a gente vê realização de lucro, né? Teve realização de lucro, teve realização de lucro, tá? É um canal amplo, né? Característica de canal amplo, também característica de lateralidade, né? Quando o preço se aproxima, né, das regiões de novas máximas. Depois aqui ele deixa outra entrada, tá? Essa daqui já é mais confortável, né? Vem, faz o pullback, ó. Gatilho de compra aqui, certo? Entrada aqui, stopzinho mais curto, né? Aqui pagou. Dá para ver, né, visualmente que você tinha um stop de 130 pontos, né? Chegou a pagar, ó, 200, 150 pontos, um pouco mais, né? Mas normalmente a gente mensura isso daqui pensando aqui próximo de algo da nova máxima, né? 250 pontos.
Pullback de novo, né, pessoal? Ainda assim, ó, dentro de estrutura de alta, não veio renovar mínimo. Isso daqui é você buscar, né, entradas a favor disso. Até que isso falhe, né? Na hora que falhar, aí beleza. Aí você não tem mais operação. Mas tá renovando máximas e não tá renovando mínimas, né? Isso é estrutura de alta. Então, gatilho de compra aqui, ó, stop 180 pontos, né? Chegou a pagar até o topo anterior ali 230, tá? Pagou um pouco mais do que 1 para 1, beleza? Sempre buscar, né, risco retorno melhor do que 1 para 1. Ponto interessante, né, dessas operações aqui. Foram em cima também de suportes por volume, tá? Então, você, além de ter as médias, você tinha também um suporte por volume ali, certo? Aqui, né, você tem aquela conversa, né, que a gente mandou lá do print, né? Eu estava fora, mas mandei para vocês porque eu achei interessante essa parte da análise aqui. Aqui você tinha, né, a possibilidade de uma wedge. Opa, deixa eu trocar a ferramenta. Aqui você tinha, né, uma wedge, beleza? Tranquilo. Você teve a possibilidade disso daqui, né, desenvolver duas pernas de baixo. Tá, não desenvolveu. Além disso, né, o preço volta depois, né, e faz um topo duplo mais alto. Isso daqui também é uma wedge com topo duplo, tá, pessoal? Dessa movimentação. Por quê? Porque não teve continuidade, tá? Essa aqui tem uma reversão de duas barras logo aqui. Aqui é o que? Um topo duplo também, né? Um topo duplo mais baixo com essa região da máxima do dia. Depois disso daqui você tem uma reversão de duas barras. O que mais tem aqui? A média móvel de 200. Também é, né, uma resistência para essa movimentação. Então você tinha um wedge, topo duplo. Você podia considerar isso daqui também como essas três máximas como uma wedge undershoot, né, que não chegou para testar a região, mas chega próximo, né, você consegue contar as puxadas aqui, né, ela vem acima, tá? Depois você vê uma reversão, né, de duas barras. E essa reversão de duas barras, né, como comentei com vocês, né, quando você juntar bastante contexto, esse tipo de contexto, com várias situações, né, apontando que isso daqui seria difícil de ser rompido, aí você pode ir lá para o M1 e pegar algum tipo de entrada, né? Lá no M1, né, você vai ver a entrada mais ou menos por aqui, né, eu acredito. Vou colocar no M1 aqui só para a gente dar uma olhadinha. Depois disso, né, pessoal, o preço ó, rompe essa movimentação, faz um pullback nas médias, né, deixa alguns gatilhos de venda aqui, ó, deixa o gatilho de venda aqui em cima da VWAP, né? Depois ele faz um pullback, volta a subir, deixa novo gatilho de venda, né? Se você pegou esse daqui, você satisfez o dia, né? Porque foi a melhor movimentação do dia, né? 1.200 pontos, tá? Vou colocar um minuto aqui rapidamente, só para a gente ver aquele ponto do contexto, tá? Aqui é aquele ponto, né, do contexto, certo? Aqui você vê, aqui no minuto você ainda vê mais três puxadas, né? Aqui ó, uma, duas, três puxadas, tá? Só que, claro, né, em escala menor. Aqui tá aquelas três puxadas mais amplas, tá? Então aqui você tinha a possibilidade de ser a wedge com isso aqui sendo o teu topo duplo, tá? E aqui no minuto, ó, se você busca a venda por aqui, né, você tem um gatilho de venda aqui, seu stop está aqui, né? Seu stop era de quantos pontos pelo minuto? 180 pontos. Aí chegou a pagar de maneira um pouco mais rápida, 348. E aí ele faz aquele pullback, né? E aí você vê, né, a outra possibilidade, né? O preço falha onde? Na MM200 aqui também. Então você pode juntar um pouco de contexto daqui com lá, né, de um minuto com lá, né, e depois nessa movimentação aqui mais radical, né, de baixo. Tá? Pullback, né, só até a MM9, quando a tendência está muito forte, o preço não toca a média móvel de 20, né, já falei isso para vocês. Gatilho de venda, né, entrada aqui, stop aqui, ó, 150 pontos, pagou 400 pontos de maneira rápida, né, depois deixou outro gatilho aqui. Esse outro gatilho aqui já está um pouco mais afastado das médias, né? Se você vende aqui, você vai ter que aguentar a correção. Ele até pagou um pouco, né? Mas depois ele veio fazer a correção, tá? Gatilhos ideais, né, pessoal? Já falei para vocês, são saindo das médias. Né? Você não quer nem passar calor? Busque gatilho saindo das médias, beleza? Aqui é aquela região lá de troca de polaridade. Tranquilo, pessoal? Então, aqui a ideia era só exemplificar, né? Quando você formula contexto, né? Para você poder utilizar isso daqui, né? Ah, viu aqui a possibilidade wedge? Gatilho de venda, você pega alguns pontos, tá? Está em frames menores. Aí você vai conseguir antecipar uma entrada, né, técnica, tá? Essa é a ideia. Beleza? Então,
Bom feriado a todos, né? Se gostou, né, curta, compartilha. Coloca o sininho, né, para você receber as notificações dos vídeos, beleza? Então, um abraço pessoal, bom feriado e até mais.